Olá, queridos e queridas alunos e alunas do 8º ano. Nós vamos agora apresentar para vocês mais uma videoaula e o assunto de hoje que nós iremos ver é um assunto chamado Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa e seus desdobramentos. Mas antes de nós, lembrando também que nós vamos dividir em 2 aulas este assunto, porque ele é um assunto bastante longo e ele será dividido em 2 aulas. Hoje está sendo a aula 1. O primeiro conceito que nós precisamos entender é o conceito de revolução. O que seria uma revolução, né? Para entendermos de uma forma geral, uma revolução ela significa mudança, tá? Se numa dita revolução não houver mudança de alguma coisa, não é revolução, tá certo? Revolução é um movimento que vai mudar alguma coisa. Existem vários tipos de revoluções. Aqui nós estamos falando de uma revolução francesa que mudou o regime político, governamental e social predominante na França no período do século XVIII. Aqui embaixo nós temos essas 3 frases ditas em francês: liberté, égalité e fraternité. Liberté aqui significa liberdade. Égalité significa igualdade e fraternité significa fraternidade. Essas 3 palavras aqui são os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, toda vez que vocês ouvirem falar essas 3 palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, vocês sempre irão se lembrar da Revolução Francesa. Muito bem, vamos prosseguir. É importante nós conhecermos a França pré-revolucionária, tá? Ou seja, como era a França antes dessa revolução. E aqui neste retângulo nós temos a seguinte frase: forma de governo, monarquia absolutista. Nós já vimos que a França, antes da Revolução, ela era uma monarquia. Gente, quando eu falo monarquia, eu estou falando numa forma de governo, onde quem é que manda? Vai mandar em tudo o rei, tá? A figura do rei, a figura da rainha, ou por que não dizer do monarca. Mas nós estamos falando de qualquer monarquia? Não, estamos falando de uma monarquia absolutista. É aquela monarquia em que o rei tem todos os poderes. É aquela famosa, famosa frase que as pessoas falam, né? Manda e desmanda. Então, quando eu falo de uma monarquia absolutista, estou falando que o rei aqui dentro da França e de outros países da Europa, ele mandava e desmandava, né? Mesmo porque o rei era tido como uma figura, era tido como um representante de Deus na terra. Nós temos aqui também a estrutura social profundamente desigual, tá? Nós vamos ver aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como era a estrutura social da França, que era extremamente desigual, que excluía a maioria da população. E aqui embaixo nós temos uma sociedade estamental, rígida, dividida em ordens ou classes, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma pirâmide, né? Que era a pirâmide social da França, né? Que ela dividia em 3 partes aqui. Tínhamos o topo, o meio e a base da pirâmide. E nós vamos ver quais eram os representantes de cada uma delas. Vamos lá. Aqui nós temos nesse outro quadro uma demonstração do antigo regime, tá?
Esse antigo regime era como era a França pré-revolucionária, antes da Revolução. Esse antigo regime vai começar no século XVI e vai até o século XVII, porque no século XVIII, aos poucos, ele vai chegar ao seu fim. Aqui diz o seguinte, o antigo regime, deixa eu pegar aqui um marcador de texto, tá? Aí aqui diz o seguinte, o antigo regime, tá, corresponde ao período da história da Europa entre os séculos XVI e finais do século XVIII, antes das grandes revoluções liberais. Tá? Aqui nós vemos aqui, né, a figura do padre, a figura da nobreza em cima do povo. Tá? Nós vamos já mostrar para vocês o que isto significa. Muito bem. Uma das características desse antigo regime, né, é, como eu já falei, é o absolutismo. Né? Uma pessoa que é absoluta, é aquela pessoa que manda e desmanda, é aquela toda poderosa, tá? Aqui nós temos uma frase em francês, l'état c'est moi, tá? Que significa o seguinte, o rei sou eu. Este aqui era o rei Luís, tá? Rei Luís XIV, tá? Esse era o rei Luís XIV, e ele falou essa frase dizendo o seguinte, o Estado sou eu, né? O governo sou eu, quem manda sou eu. Ele era conhecido também como Rei Sol, tá? Isso aqui é uma figura que representa o antigo regime. Bom, nesse outro quadro, nós encontramos como era dividida a sociedade francesa, de como era a sociedade francesa. E aqui, ó, nós temos as características da sociedade francesa antes da Revolução. Primeiro, ela era hierarquizada, tá? Guardem essa palavra. Hierarquizada vem de hierarquia. Por quê? Aqui, ó, você vê a pirâmide social da França, tá? Onde aqui no topo dessa pirâmide, tá? Que eu estou destacando, eu estou rachurando aqui para vocês. Nós tínhamos o clero, tá? O clero. Quem era o clero? O clero eram os representantes da Igreja Católica, eram os padres, era o Papa, era o bispo, eram os cardeais, né? Olha só, o clero tinha em torno de 125 mil pessoas, tá? Esse clero, ele era dividido em alto clero e também em baixo clero, tá certo? E abaixo do clero nós tínhamos a nobreza, tá? A nobreza também ela se divide, só que nós não vamos entrar em detalhes sobre essa divisão aqui da nobreza. Ela tinha em torno de 375 mil pessoas dentro da França, eram os representantes da nobreza, tá? Eram os condes, as condessas, eram os duques, as duquesas, tá? Que tinham grandes privilégios dentro da França. Então, nós já vimos aqui o primeiro estado e o segundo estado. E o terceiro estado, ele era formado pela burguesia, tá? Era em torno de 250 mil pessoas. Quem eram os burgueses? Os burgueses eram os comerciantes, eram os homens de negócio, eram as pessoas que vendiam alguma coisa, né? Esses eram os burgueses. Hoje, por exemplo, os burgueses de hoje são os empresários, né? Os grandes comerciantes, pequenos comerciantes também fazem parte da burguesia, tá? E também era formada pelos artesãos, que eram em torno também de 250 mil pessoas. E os demais eram os camponeses, né? Aqueles que trabalhavam no campo, eram aqueles que trabalhavam na lavoura, no campo, e os operários de uma forma geral, que eram em torno de 24 milhões de pessoas, tá? Bom, a base dessa pirâmide aqui era representada pelo povo de uma forma geral, tá? Então, a sociedade francesa era extremamente hierarquizada. Nós tínhamos aqui o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, tá? Ela era muito desigual. Por que desigual? Porque, gente, o primeiro estado e o segundo estado não pagavam impostos. Eles tinham muitos privilégios. O povo não tinha privilégio nenhum. A obrigação do povo era só trabalhar e pagar impostos
para manter o segundo estado e o primeiro estado. Por isso que era desigual. Olha que diz aqui, ó, privilégios do primeiro e segundo estado, né? Um dos privilégios era a isenção de impostos, tá? Ou seja, o primeiro estado e o segundo estado não pagavam impostos. Aqui nós temos um outro quadro, né, que demonstra também essa divisão da sociedade. Nós temos aqui o clero, né, representado aqui pelos sacerdotes da Igreja Católica, e nós temos aqui a nobreza, né? Tá aqui a nobreza, conde, duque, né? Eram vários títulos aí de nobreza que eram divididos entre eles. E o terceiro estado, né, que era o povo, olha, que estava lá embaixo, né? Era o povo trabalhador, era o povo sofrido, tá? Que era a burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos. Gente, eu já mostrei em outro assunto essa figura para vocês aqui, tá? Este senhor aqui, este velhinho aqui, ele está carregando tanto a nobreza quanto o clero nas suas costas. Isso aqui é uma simbologia que representa exatamente o que acontecia na França. Era o povo, o terceiro estado, que sustentava a nobreza e o clero. Toda essa situação vai gerar uma revolta dentro da França, e isto vai dar origem aqui à Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Nesta imagem aqui, esta mulher aqui, ó, que vocês estão vendo, mostrando os seios, significa liberdade, né? Aqui está dizendo a liberdade guiando o povo. Foi uma pintura de um pintor chamado Eugène Delacroix, tá? Essa pintura representa um dos símbolos da Revolução Francesa. Uma outra imagem que também representa a Revolução Francesa é esta aqui, ó, a tomada da prisão da Bastilha, símbolo do antigo regime. Esta prisão aqui, esse castelo que vocês estão vendo aqui, era uma prisão, e era aqui que o rei francês colocava todos os inimigos políticos, tá? Mas aí na Revolução Francesa ela vai ser tomada e os presos que estão nela serão libertados. Isso aí representa, né, o primeiro fato histórico que marca a Revolução Francesa. E aqui nós temos, de uma maneira bastante genérica, as principais causas da Revolução Francesa, tá? A primeira causa delas é o iluminismo. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu já dei esse assunto para vocês, tá? O iluminismo. As ideias iluministas fizeram com que o povo passasse a pensar melhor. Os abusos do clero e da nobreza, que eu já expliquei para vocês, já mostrei para vocês, né? O clero e a nobreza não pagavam impostos, eles tinham privilégios de justiça, privilégios econômicos, tá? Toda essa situação vai gerar uma crise econômica e política dentro da França, tá? E aqui, ó, nós vamos ver essa crise. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta, do pincel, tá? Olha aqui, ó, a crise econômica acelerou a revolução. Gente, eu sempre digo que no Brasil não está tendo ainda uma revolução. Opa, deixa eu voltar. Não está tendo ainda uma revolução, porque o povo ainda está comendo, o povo ainda está bebendo. Mas quando o povo brasileiro começar a passar fome e necessidade, aí vocês vão ver uma revolução no Brasil, tá? Mas até então não. A crise econômica acelerou a revolução porque o povo começou a viver em miséria, começou a passar fome, tá? E o que foi que provocou essa crise econômica aqui dentro da França? As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV, tá? Foi também um rei da França, tá? Essa situação piorou com a derrota na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, e a França acabou perdendo esta guerra, e isso causou uma grande crise econômica e política dentro da França. Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com más colheitas provocadas por problemas climáticos. Olha só, já não bastasse a crise econômica, a França passa por uma crise de abastecimento.
Por quê? Porque a lavoura, a agricultura não produziu a quantidade suficiente de alimentos para matar a fome do povo. Então, essa má colheita aqui vai provocar uma séria crise dentro da França. Tudo isto, tá, vai fazer com que os ministros do rei da França venham dizer assim: ei, é o seguinte, já está na hora do primeiro e do segundo estado começarem a pagar impostos. Porque o terceiro estado pagava impostos, mas o primeiro e segundo estado não pagavam. Então, eles vão propor que o primeiro e segundo estado paguem impostos. E aí, olha só o que diz. Pressionado, deixa eu colocar aqui um marcador de texto. Só um momento, vamos lá. Olha só. Pressionado pela situação, o rei Luís convoca os Estados Gerais. Gente, os Estados Gerais era uma espécie de assembleia que, diante de uma crise, era convocada pelo rei para que eles juntos decidissem o que fazer. Então, diante dessa situação do primeiro e segundo estado pagar impostos, o rei Luís VI convocou essa assembleia formada pelos 3 estamentos da sociedade francesa, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. A crítica situação econômica, às vésperas da Revolução de 1789, exigia reformas, mas gerava uma crise política. Esta se agravou quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos. Isso foi um problema. Por quê? Porque a nobreza e o clero não queriam pagar impostos. E aí o rei convocou essa assembleia aqui, né, para ver se eles votassem. Acontece que quando foram votar, claro, o voto da nobreza era um, o voto do clero era outro e o voto do terceiro estado era outro. Então foi 2-1, né? Na votação deu 2-1, ou seja, 2 não aceitaram que o clero e a nobreza pagassem impostos, né? Claro que o clero e a nobreza iriam votar a favor deles, né? Então, essa situação vai provocar uma revolta no terceiro estado, tá? E eles vão sair dessa assembleia e vão fundar a Assembleia Nacional Constituinte. Essa palavra constituinte vem de constituição, ou seja, eles vão fazer um processo revolucionário para fazerem a própria Constituição da França. E essa situação aqui, né, que aconteceu na Assembleia dos Estados Gerais, vai dar origem em si à própria Revolução Francesa, que vai ser a aula de número 2 que nós veremos na próxima aula.